um dos primeiros questionamentos que eu recebo é curiosidade. A primeira curiosidade é que as pessoas querem saber, Randy, por que de fato você decidiu ensinar sobre ATM, você decidiu atender pacientes de ATM, você entrou nesse mercado de disfunção de ATM, porque ninguém quer, é uma coisa esquecida, a gente não aprende na faculdade. Por que isso? Porque acho que você nem estímulos na faculdade teve, realmente eu não tive, e nem tive eu mesmo um problema que eu pudesse me motivar, porque geralmente assim, você tem dor, você tem um problema e você se torna alguém que vai resolver essa dor para as outras pessoas. Nesse caso, vou rapidinho te falar. Quando Deus quer, a gente não pode ser contra o processo. Essa é a primeira coisa. E a primeira coisa que Deus me tocou para começar a falar sobre disfunção de ATM, ele pega você no bem mais precioso. Ele pega você para você se esforçar a dominar aquele assunto, porque a partir dali é como se você tivesse uma oportunidade de conhecer, uma oportunidade de entrar, uma oportunidade de se apaixonar. E a ATM, ela é assim. Talvez para você seja algo difícil, talvez para você seja algo, uma incógnita. Mas quando você entra, quando você adentra na disfunção de ATM, você vê literalmente que existe uma relação enorme entre órgãos e sistemas e que aquilo é tão belo e fica tão claro depois que você está dentro do entendimento, do raciocínio clínico, que as coisas começam a fluir e os resultados começam a acontecer devido a esse entendimento. Então, a minha maior motivação foi a minha filha, Esté, passar por uma disfunção temporomandibular, uma mordida cruzada muito grande, mas muito grande. A Randy, hoje ela está 100%? Não está. Inclusive, a gente já até levou para uma colega, porém, ela não se sentiu bem, enfim. Ela tem uma tendência a maxila esquerda não desenvolver na proporção da outra e vai precisar fazer um acompanhamento com a odontopediatria. Nesse caso, tudo bem, existe uma disfunção ali, mas que hoje está funcional. Mas antes ela sentia incômodo, pasmem, mesmo com 2 anos. Antes ela tinha um padrão disfuncional enorme que chamava a atenção. E esse padrão disfuncional, essa coisa que incomodava ela, a gente conseguiu solucionar após eu fazer a imersão e já ter percorrido vários profissionais e não ter encontrado uma abordagem que me abrisse a cabeça e concordasse naquele período. Então, eu dobrei as mangas e fui atrás do processo para poder entender o que ela tinha. Entre idas e vindas, erros e acertos, terminou que ela recuperou-se extremamente bem. E aí teve um detalhe, que era o que eu não esperava, porque eu esperava ensinar para ela e dar tudo certo. Mas o que foi que aconteceu nisso? Aconteceu que uma das minhas alunas tinha um paciente com disfunção de ATM e disse, professor, eu estou com um paciente dessa forma e eu não consigo resolver, eu queria uma ajuda. Você trabalha com ATM? Até então ela não percebia, não sabia que eu trabalhava. Então, quando eu disse a ela, eu só disse apenas assim, se o masseter está com esse apertamento, você precisa entender a relação da sua origem e inserção. Ela teve algum problema na sua origem e inserção? Ah, professor, ela teve sim. Inclusive, ela teve um acidente com trauma aqui no rosto e ficou com muitas queixas nessa região. Eu fiz bingo. Então, o que é que você vai fazer? Você vai observar a relação temporo-zigomático. E o quanto isso, em termos de origem e inserção, está afetando a dinâmica, o tônus. Porque é o seguinte, todo músculo que recebe trauma, impacto, estímulo, ele vai se contrair por reflexo protetor. Esse reflexo protetor vai, consequentemente, alterar a origem e inserção. Mas, quando essa pancada, um trauma, um acidente, também altera a origem e inserção, você tem
uma contratura e uma fixação da alteração da origem da exceção. Nesse ponto, cada articulação, principalmente do crânio, apresenta uma neurofisiologia muito intensa. Cada sutura tem estímulos proprioceptivos e aferentes no crânio, principalmente a parte anterior, trigeminal, importante. E aí, pasmem, ela foi fazer isso, depois ela chegou para mim e fez: professor, o senhor não acredita. A paciente ficou boa, só com aquela informação. Eu fiz: opa, se eu já estava encantado e receber um relato desse, aquilo queimou em mim, queimou no meu coração para dizer: não, eu preciso ajudar mais e mais pessoas. Eu preciso ensinar mais pessoas a eliminar a dor do paciente de ATM já no primeiro atendimento, como ela fez e como eu estava trabalhando essa metodologia. Então eu peguei osteopatia, quiropraxia, método Busquet, minha experiência trabalhando com pacientes paralisados cerebrais, o Comitê Paralímpico Brasileiro, tudo, eu juntei tudo e transformei nessa metodologia que eu trabalho hoje. E aí, eu estou desbravando. Fiz um compilado de informações, transformei numa metodologia única, e dentro dessa metodologia única, eu desenvolvi uma abordagem de raciocínio clínico. Então, basicamente é isso. E cada vez mais, eu tenho pacientes e alunos com esse relato. Tem algum aluno aí meu? Se tiver, fala aí. É verdade, é possível, orgulho de ser elite da ATM. É como eu chamo carinhosamente meus alunos, elite da ATM, que a gente pensa diferente, tá? É uma elite, uns profissionais com outro nível de capacidade técnica, tá? Então, basicamente foi isso. Estava muito cômodo para mim, eu fui para cima e larguei tudo para estudar a disfunção da ATM. Top, né? Top. E aí a gente está nessa caminhada, e graças a Deus tudo dando certo, sendo caminhado por Deus. Gente, dentro dessa sessão desbloqueio são perguntas e respostas. Se você tiver qualquer pergunta, manda aí para mim. A Júlia perguntou: você atende em consultório? Sim. Aliás, vou até utilizar isso. Júlia, eu nunca vou deixar de atender em consultório. Eu posso parar de cobrar meus atendimentos, mas eu nunca vou deixar de atender. Por quê? Porque o atendimento, o cuidar de pessoas é o maior ativo do profissional de saúde. A pessoa que foi escolhida para ser profissional de saúde, ela tem o dom da cura de outra pessoa. Deus, quando escolhe você para cuidar de alguém, você tem o dom da cura. Deus colocou o dom da cura. Agora, você tem o livre-arbítrio de lapidar o seu dom de cura, de buscar o conhecimento. E hoje a gente está na época do conhecimento, na era do conhecimento. Então, você que está aí e não lapida, não vai atrás do dom da tua cura, prosperar, transbordar para gerar bem-estar, equilíbrio no outro, você está categoricamente deixando de lado algo extremamente surreal, impactante, que só Deus sabe por que escolheu por você. E atender em consultório hoje é, além de ser algo profissional, é cuidar de alguém. É cuidar do amor de alguém. E é essa mensagem que eu quero trazer para cada um de vocês. Vocês precisam entender que a profissão de saúde, eu falei isso hoje de manhã, a área de saúde, ela encanta para cuidar das pessoas, mas ela embriaga no que ela promove de retorno financeiro. E aí muitos ficam embriagados por retornos financeiros. Muitos ficam encantados, iludidos atrás de retorno financeiro. E aí perde o foco do dom da cura. E aí para de gerar resultado, para de fazer o que tem que ser feito, para de ajudar as pessoas. E o que eu quero é que você desbloqueie a sua mentalidade, desbloqueie o seu pensamento para você conseguir também fazer parte dessa elite da ATM, onde a gente tem fisioterapeuta, dentista, fonoaudiólogo,
Porque é uma metodologia multiprofissional, onde a gente traz cada perspectiva clínica para as profissões. Eu não falo, não defendo especificamente o ponto de vista da fisioterapia. Eu defendo a função, a disfunção de ATM. Para quê? Se você for fisioterapeuta, quer ser expert de ATM, vem, bora, vamos junto. Se você é dentista e quer entender como isso funciona, vem, bora, vamos junto. E aí o que é que acontece? Hoje, a gente precisa evoluir nisso. Evoluir nesse pensamento. Por isso o atendimento no consultório é tão importante. Tem uma das perguntas que eu gosto de responder. Qual o segredo para tratar uma neuralgia do trigêmeo? Qual o segredo para tratar uma neuralgia do trigêmeo? Tem 2 pontos. Assim, são 2 pontos principais. Primeiro, para tratar a neuralgia do trigêmeo, para eliminar o sofrimento do paciente de forma consistente, você tem que fazer algo que ninguém faz. Entender se é um problema pós-traumático, do ponto de vista pós-cirúrgico, do ponto de vista de lesão neurológica, ou se é algo progressivo. Começou leve, com 2, 3, 4, 5 meses, isso vai aumentando até ficar insuportável. Randy, por que isso? Presta muita atenção. Existe o seguinte, é o método CDP. Conhecimento é determinante nesse processo. C vem exatamente de você entender. Uma vez que o paciente chega para você, pós-cirurgia, com um dentista, e passa a ter uma neuralgia do trigêmeo, você começa a perceber que aquela neuralgia pode estar associada a algum tipo de lesão após a abordagem. Algum tipo de lesão do alvéolo, nervo alvéolo superior ou nervo alvéolo inferior, que pode estar lá excitado e você precisa testar, saber disso. Nesse ponto, realmente não tem muito o que fazer. Porém, a grande maioria dos pacientes, e aí eu quero saber de você, a maioria dos seus pacientes são como? Começam com uma dor leve e vai piorando, vai piorando, vai piorando. Não é isso? Começa leve e vai piorando. Escreve uma coisa aí nos comentários. Se a dor começa leve e piora, tem solução. Quero todo mundo escrevendo. Se, nos comentários aí, a dor começa leve e piora, tem solução. O que acontece é que você não sabe entender a progressão, o raciocínio clínico, de onde começou para onde vai. Por quê? Quando ela começa leve, melhora. Daqui a pouco, volta de novo, piora. Daqui a pouco, piora mais um pouquinho, toma um remédio, melhora. Essa é a realidade nos nossos pacientes. Pacientes com neuralgias, dores progressivas, que oscilam com a medicação, mas vão ficando cada vez piores, cada vez piores, cada vez piores. E aí é que está o detalhe. Quando você leva uma perspectiva clínica para buscar o entendimento sobre, desde lá o início daquele sintoma leve, você vai entender a gravidade desse sintoma aqui. Então, método CDP. Conhecimento. Ter conhecimento se é algo de lesão ou se é algo adaptativo, construtivo. Depois, partir para um diagnóstico de CDP, diagnóstico. Neuralgia do trigêmeo partindo para um diagnóstico. Uma construção de entendimento. E a principal coisa que você precisa entender. As articulações do crânio
das mãos, dos pés, onde a gente tem articulações, a gente tem inervação, a gente tem propriocepção, a gente tem nociceptores. Terminações nervosas são capazes de absorver aquela informação, mandar para o sistema nervoso central, processar e gerar uma resposta. E quando isso se torna crônico, a resposta também se torna crônica. Vai se tornando crônico essa resposta. E essa resposta crônica vai acumulando tensão, é onde a dor leve vai ficando média, moderada. E vai acumulando tensão, vai ficando leve, moderada, e o paciente piorando cada dia mais. Em relação à neuralgia, essas dores da ATM, muitas vezes você tem uma relação interna, meníngia e sutural que não está compreendida. E é sobre isso que você precisa começar a entender se quiser aprender a eliminar a dor do seu paciente de ATM já no primeiro atendimento. E aí, um dos pontos é CDP, falei conhecimento, diagnóstico e provocação. Até comentei ontem sobre a provocação. Você precisa entender quais as relações dessas suturas são capazes de provocar dores. E entender como causa. E não essa região da ATM como uma consequência. Simplesmente algo que é dali eu vou resolver sintoma. Se você continuar com o foco no sintoma, vai continuar prejudicando o paciente. O paciente vai continuar voltando com dor para o seu consultório. E eu acho que ninguém quer que o paciente continue com dor. Não é? Ninguém quer isso. Um dos pontos aqui, a colega fez uma pergunta. Vamos lá, ao vivo aqui. Eu tenho estalido, problema na ATM. Isso pode ter relação com o fígado? Muito menos, tá? A turma exagera um pouco, mas eu quero trazer um discernimento para você. Presta muita atenção. Se eu tenho tensões no tórax, uma pessoa que tem asma, quem conhece alguém que tem asma, por exemplo? Tórax, pectus recurvado, para dentro. Até para eu reproduzir isso, o que acontece? Eu tenho rotação dos meus ombros e anteriorização da cabeça. Gente, você vai ter uma cadeia muscular que prende do tórax até a mandíbula. E presta muita atenção, eu quero que você faça assim, sentado, em pé, onde você estiver. Pega a tua mão, empurra na outra, para dentro e puxa para baixo, assim, com força, puxando o tronco para baixo. Mantenha assim, como se estivesse abraçando o tórax para trás. Agora, sem tocar no pescoço, no tórax, tá? Tenta levantar a cabeça. O que acontece? Talvez para você sinta dor. Para mim, eu sinto tensão aqui. E essa tensão ela é capaz de puxar minha mandíbula para baixo e para trás. Isso faz o quê? Uma retropulsão funcional, uma retrusão funcional e posteriorização do côndilo da mandíbula. Agora eu solto aqui, meu tórax e agora volto a levantar. Opa, ficou mais fácil. Quando você tem, de acordo com a pergunta que saiu aqui ao vivo, um problema de fígado, um problema de estômago, um problema nessas regiões, você tem um problema muitas vezes miofacial, associando o fígado com o diafragma com caixa torácica com cadeia muscular. Caraca! Faz sentido para você aí? E é sobre isso também que a gente ensina, tá? A gente ensina sobre isso também. Outra coisa, tá? Que sempre me questionam é sobre os estalidos. Professor, eu fiz uma consulta no meu paciente e parece que os estalidos não passam. Melhorou a dor e o estalido não passa.
Você precisa entender o mecanismo das coisas. Você precisa trazer o conhecimento das outras áreas e entrar para encontrar a causa do que está ali causando aquele estalido de fato. Porque é o seguinte, existe a causa da dor e existe a causa do estalido. Podem ser coisas diferentes. E a gente confunde achando que pode ser a mesma coisa. Presta atenção. A causa da dor pode gerar estalido também. Mas você elimina a dor e diminui o estalido. Mas ele não resolve completamente. Tem alguns pacientes. E o que é que você precisa entender? Precisa entender categoricamente que associado ao estalido existe um jogo. Um jogo sujo, entre aspas, do sistema. Na verdade, é um jogo limpo. Para buscar função. Presta atenção. Quando eu tenho uma ATM presa, tensionada, fixa, mas eu preciso abrir a boca para falar, eu preciso abrir a boca para mastigar, eu preciso abrir a boca para várias coisas, várias atividades do dia a dia. Isso tem que acontecer. Isso é fisiológico. O corpo vai executar isso. Então, você, como expert em ATM, para eliminar estalidos, dores, bruxismo do paciente, você tem que entender esse ponto. É que a cada abertura, se eu tenho uma restrição desse lado, esse lado que tem facilidade, ele vai mexer mais para compensar a diferença do outro. Então, anota aí, eu quero todo mundo escrevendo. Os estalidos são compensações. Presta muita atenção nisso aqui. Quando eu tenho esses músculos da mastigação, masseter de um lado, masseter do outro, temporal de um lado, temporal do outro. Para meu estalido não acontecer no médio e longo prazo, eu preciso que músculos superiores, inferiores, o contralateral, superior e inferior, tenha uma função de abertura e força e tônus simétricos. Isso precisa ser simétrico. Se eu tenho um masseter mais tenso de um lado do que o outro, eu vou ter uma tendência de um lado estar mais preso e uma tendência de menos compressão do outro lado. Isso pode gerar dor por compressão de um lado ou pode gerar dor por hipermobilidade do outro. Caraca! Tá começando a fazer sentido para você? Quando você entra nessa dinâmica, entra nesse processo, você para de querer resolver o estalido dessa ATM querendo colocar uma placa, querendo colocar ajustes de oclusão. Cara, tu vai ajustar uma oclusão que realmente está ruim, mas ela pode estar ruim por um problema de acomodação côndilo-glenoide, temporomandibular, disco condilar. E até quando você vai ficar engessado no procedimento? É esse tipo de perspectiva que eu quero que você abra a mentalidade. E para corrigir isso, precisa reequilibrar as compensações. É o seguinte, agora eu quero falar sobre como iniciar uma consulta, de fato, com um paciente de ATM. A primeira coisa é, se você nunca atendeu, ou se você atende e, por rotina, não tem tantos resultados favoráveis, que é o que acontece com a maioria,
Presta muita atenção. Você tem que começar a tirar essa memória de que é difícil ou que não dá resultado da sua cabeça. Tratar a disfunção de ATM é como tratar uma dor de cabeça, é como tratar uma dor no joelho, como tratar uma tensão no ombro. Você só precisa ter acesso ao conhecimento que gera resultado. Porque é o conhecimento que vai te dar arsenal para que você construa uma estratégia terapêutica de alto nível. Tá? O que falta aí para o seu resultado não é culpa do paciente. É culpa da falta de bagagem que existe por anos dentro da sua vida profissional. E aí, o que é que eu quero trazer para você? Uma vez que você, de fato, tiver acesso ao conhecimento, você precisa investir o seu bem maior nesse processo, que é o seu tempo. Lembre-se, não tem dinheiro, não tem nada. O seu bem mais precioso é o seu tempo. Porque só são 24 horas, nem um minuto a mais, nem um minuto a menos, e você pode fazer milhões de coisas, ou você pode fazer 2 coisas no dia. Comer e dormir. Tem gente aí que é comer e dormir o dia todo, que passa um domingo comendo e dormindo. Uau! Já tem gente, por exemplo, hoje eu acordei 4h50 da manhã, fiz minhas orações, fiz planejamento, trabalhei, treinei, e agora à tarde já fiz uma live, estou fazendo outra, ensinando, ativando vocês, e agora à tarde eu vou atender no consultório. Caraca! E à noite, outra live. Então, fica ligado nisso. O teu tempo precisa ser investido em algo que te dá retorno. E para você começar a atender o seu paciente de ATM, para que você gere resultado, para que você consiga eliminar a dor dele de forma rápida, você precisa quebrar alguns entraves lá de trás. Porque eu sei que você, como eu, não teve acesso ao conhecimento. Eu não tive nenhuma aula sobre bruxismo. Eu não tive nenhuma aula sobre estalido. Quem teve aí? Eu não tive de bruxismo. Diga aí, eu não tive sobre bruxismo, não tive sobre estalido. Comenta aí. Então é o seguinte, tudo começa com um bom alicerce, com uma boa anatomia. O atendimento começa na anatomia. Então, para você iniciar um bom atendimento de ATM, você tem que buscar contextualizar todas as relações anatômicas da ATM para entender o porquê do surgimento das dores, o porquê o paciente está sofrendo, o porquê dessas complicações. Porque a partir do momento que você consegue correlacionar, integrar, fazer essa engrenagem ser preenchida, você começa a pensar como uma engrenagem compensa a outra. Vê só, você está num carro, no seu carro aqui dirigindo. Por experiência, você já sabe que aquelas tartaruguinhas, aquelas coisas que dividem uma pista da outra, se bater no pneu em seguida vai... Aquela é a sua experiência, é o seu conhecimento estrutural sobre a estrada, sobre aquilo que você está dirigindo. No tratamento do seu paciente, se você tem um conhecimento prévio, você sabe que se existem essas relações, se existem essas conexões, qualquer desequilíbrio vai desencadear um jogo de problemas que é capaz de gerar sintomas cada vez mais fortes. Por isso que todo atendimento de ATM começa com uma boa base de integração anatômica. E a partir dessa integração anatômica, você vai explodir
o seu raciocínio clínico para entender a lógica de correlação entre as estruturas. E é essa lógica de correlação entre as estruturas que faz total diferença. Como eu expliquei agora há pouco no estalido. Observe, tudo que eu expliquei sobre o estalido tem um cunho associado com a anatomia, das relações anatômicas. E aí você consegue construir um raciocínio clínico lógico para eliminar a dor do seu paciente. Tá claro para você, gente? Faz sentido para você? Então, gente, é isso, tá? Para quem não sabe, esse mês agora, né, até fevereiro, está rolando o aquecimento do desafio ATM Sem Dor. Ontem eu postei a divulgação, fiz uma live de atendimento. Se você não viu, tá do meu feed ontem lá com a Bia, atendimento surreal. Você não pode perder, ponto. Simplesmente. Um evento 100% online, gratuito, onde eu vou lhe ensinar como é possível, durante esses dias, você aprender como é possível eliminar a dor do seu paciente de ATM. Até lá eu vou aquecer você com sessão de desbloqueio de raciocínio clínico, sessão de desbloqueio de lógica de atendimento, de patologias. Hoje de manhã a gente falou sobre bruxismo. À noite a gente vai falar sobre os resultados que são capazes de serem realizados quando você se torna um expert em ATM, quando você se torna um profissional que entende a causa específica das dores do paciente. E a partir daí, acessando esse conhecimento, você fazer parte dessa elite profissional capaz de transformar a vida de outra pessoa.